Apocalipse 21, verso 8, nós estaremos encerrando essa série de estudos, que nós falamos sobre pecados matrizes, coisas extremamente comuns, mas que infelizmente praticamos quase todos os dias. É muito ruim a gente ter que falar isso, e é muito ruim a gente ter que ouvir isso. Falamos sobre 8 pecados aqui que é tão comum que parece que nem é pecado. Não é verdade, Manuzia? Tão comum, tão banal, mentira, glutonaria, luxúria e assim por diante. É tão simples que às vezes a gente pensa que nem é pecado, né? Está tão comum do nosso dia a dia, está tão na atualidade, que passa desapercebido. A gente acredita que está tudo normal. A gente vai praticando, a gente vai fazendo, e quando a gente vê, a gente está cometendo algo que infelizmente desagrada a Deus. E hoje eu quero falar sobre timidez. Também um pecado que, infelizmente, vai levar muita gente para longe da presença de Deus. Mas eu quero explicar bem o que é timidez, porque talvez algum tímido aqui fale: meu Deus do céu, nem vou para a igreja mais. Então preste bastante atenção aqui hoje. A Bíblia diz assim, Apocalipse 21, versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pai, nós te damos graça, te bendizemos e te louvamos, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos abençoado. Mais uma vez quero pedir para o Senhor levar cativo em cativeiro todos os pensamentos, Pai. Que nada no mundo natural e no mundo sobrenatural possa roubar a produtividade da Tua palavra, Pai. Que ela possa encontrar o endereço certo e fazer morada em nós, para que no momento em que nós tivermos necessidade, ela floresça dentro de nós e assim produza o efeito pela qual ela foi enviada, trazendo para nós sucesso tanto espiritual como sucesso secular. Senhor, que as Tuas revelações fluam na minha vida, para que a Tua igreja seja verdadeiramente alimentada. É o meu pedido e o meu agradecimento, certo da Sua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, querido irmão e minha querida irmã. A todos os nossos visitantes, eu acredito, quantos estão nos visitando? Temos alguém que nos visita hoje? Temos um irmão, Deus abençoe, é muito bem-vindo. Mais alguém? Ali, junto, maravilha, junto com o Daniel. O Daniel está fazendo a colheita, né? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar com você poderosamente. Mais alguém? Os demais são todos nós. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, nós vamos falar nesse último tema, nessa série de estudos, sobre um fato muito pouco compreendido. Não são poucas as pessoas que me perguntam para mim: pastor, como é que funciona aquele negócio que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu? As pessoas confundem a timidez como personalidade da timidez como covardia, como medo, porque são duas coisas totalmente distintas. Então nós queremos aqui hoje, através da palavra de Deus, tentar esclarecer para essas pessoas os benefícios e os malefícios que a timidez pode produzir na vida do ser humano. Primeiro nós vamos definir, o que é timidez, o que as pessoas entendem por timidez, porque talvez algumas nem compreendam direito
Talvez algumas definam a timidez de uma forma equivocada. Eu coloquei aqui que a timidez se caracteriza por um desconforto diante de situações sociais, um desconforto que atrapalha o indivíduo na conquista dos seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Porém, os estudos recentes confirmam que ninguém nasce tímido e nem se sente tímido o tempo todo. Então, as pessoas elas não vivem num estado de timidez. Elas são tímidas, mas tem momentos que elas não são tímidas. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem muita dificuldade para falar aqui em público, mas ela fala abertamente dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos. Ela tem uma facilidade enorme de se comunicar. Mas se você disser para ela assim, olha, vem trazer uma palavra no púlpito, eu já ouvi isso dezenas de vezes, as pessoas dizem, eu nunca mais vou voltar naquela igreja, porque vai ser uma vergonha, vai ser algo que vai me deixar para baixo. A pessoa tem um medo, essa timidez, ela é caracterizada pelo medo, ela acredita que quando ela pegar este microfone, ela vai falhar, ela vai errar, e as pessoas vão zombar dela, vão fazer dela, ela vai ser um ato de zombaria. Então ela prefere não falar aqui, ela prefere não usar este microfone, porque ela acha que ela é incapacitada, ela não tem capacidade nenhuma para poder usar esse microfone ou falar em público. Então essa timidez ela é caracterizada pelo medo, é quando a pessoa literalmente ela sente medo. Alguns eles vão mais profundamente, que além de ter medo, ele tem fobia de pessoas. São muito raras as pessoas, mas existem aquelas pessoas que não se socializam quase de maneira nenhuma. Elas têm muito medo de socializar-se e não corresponder à altura das pessoas aquilo que elas esperam dela. Essas pessoas elas têm uma síndrome chamada síndrome da aprovação humana. Elas precisam e elas trabalham e elas vivem em função de que alguém encontre nelas qualidades. Se não encontrarem, elas vão se frustrar e elas podem literalmente abandonar até o ambiente onde vivem. Os nossos psicólogos devem tratar muito disso, porque são pessoas que dificilmente conseguem se relacionar publicamente ou falar diante de muitas pessoas. Essa timidez, ela traz muitos prejuízos, porque a pessoa deixa de se expor, a pessoa deixa de mostrar as suas qualidades, os seus talentos, para que possa alguém observá-la e utilizar em função disso. Mas como elas têm muito medo, como elas são essa timidez caracterizada pelo medo, e a Bíblia diz que no hebraico bíblico, essa palavra medo é transformada por covardia, fica pior ainda, que eu dei uma pesquisada para ver se eu não ia ofender ninguém aqui nessa noite, mas esse tímido da Bíblia, a Bíblia diz que ele é medroso e é covarde. Então a gente precisa definir essa timidez para que ninguém saia daqui preocupado nessa noite. Primeiro nós vamos colocar aqui as causas da timidez. Quais são as causas que produzem a timidez na vida das pessoas? Primeiro você entendeu que ninguém nasce tímido, não é verdade? Ninguém nasce tímido. Nós colocamos aqui, os médicos, os profissionais dessa área, disse que ninguém nasce tímido e nem se sente tímido o tempo todo. Tem hora que a timidez vai embora. Agora, quais são as causas? Primeira causa que eu descobri aqui são fatores familiares que causam timidez, que inclui, por um lado, divórcio de pais, violências familiares, adoção por uma nova família, adoção por outro, aspectos ligados à relação entre pais e filhos, com atitude superprotetora ou excessivamente severa por parte dos pais, ou de um dos pais, ou a ausência desses. Primeira coisa que causa timidez são de fatores familiares, são quando a família
ela é uma família talvez que vem de uma família que acaba se desfazendo. Antigamente a gente era criado num regime muito rígido, né? Muito violento, a gente era criado de uma forma severa. Os nossos pais acreditavam que aquele tipo de ensinamento, às vezes até vindo com uma violência muito extrema, era o que produzia, era o que funcionava para moldar o caráter de um homem e de uma mulher. Para alguns pode até ter dado certo, não seria estúpido de dizer que não funcionou, mas para outros, infelizmente, essas pessoas cresceram frustradas, cresceram desesperançadas, cresceram tímidas, porque vêm de uma situação muito difícil. As pessoas não conseguem se relacionar, as pessoas não conseguem se desenvolver, porque trazem na sua mente aqueles tipos de ensinamento. E a gente vê muito isso hoje até entre casais, entre relacionamento, quando o casal não tem liberdade para se comunicar um com o outro. É uma timidez extrema, que a esposa não se sente livre para expor aquilo que ela deseja para o marido, e o marido não se sente livre para expor o que deseja para a esposa. Por quê? Por causa da timidez, por causa de fatores que veio lá de trás da sua família, de um ambiente talvez um pouco hostil, um ambiente um pouco difícil, e aquela pessoa hoje, ela no seu subconsciente, ela vê aquele mesmo ambiente no meio das outras pessoas. Ainda que seja de uma forma oculta, lá dentro, escondida, mas ela imagina que o ambiente onde ela vive seja o retrato daquilo que ela passou, então ela se retrai, ela se segura, porque ela acaba tendo medo de frustrar alguém, ou de ser frustrada. Segundo fator é o fator psicofísicos, raciais e culturais. Eu achei muito interessante, porque a pessoa diz: eu sou assim mesmo, eu sempre fui tímido. Olha que interessante, a falta de uma cultura adequada, o pertencimento a uma etnia minoritária, problemas físicos reais ou imaginários, como, por exemplo, eu estou muito gordo. Eu estou muito obeso, então eu não posso me relacionar, ou eu não posso estar em determinado lugar. A pessoa fica tímida para realizar alguma coisa. Quando tem 15 anos, 14 anos, eu tenho muita espinha, eu tenho muita acne, eu não vou ficar na frente de pessoas, porque isso não seria legal. A pessoa se retrai, ela vai trazendo isso na mente dela, ela acredita que a imagem dela não produz a satisfação necessária do ouvinte ou da pessoa que ela está se relacionando. É como se eu tivesse uma espinha aqui na testa e eu não subisse aqui para pregar hoje, porque não dá para pregar, eu estou com uma espinha gigante na testa. Porque eu tenho vergonha dessa espinha. Um exemplo, né? Então, tem pessoas que trazem isso dentro do seu subconsciente. O problema delas é um problema psicofísico. Eu achei muito legal. E continua dizendo assim: uma suposta carência de dotes atléticos ou sexuais, ou ainda o fato de haver sido vítima de sistemáticas violências verbais, psicológicas, físicas ou sexuais. Aquele tal do bullying, né? Que as pessoas tiram muito sarro da outra, e ela acaba crescendo com aquilo, e então ela se sente envergonhada para realizar qualquer tipo de coisa. Alguém fala do cabelo, alguém fala do sorriso, alguém fala do peso, alguém faz sei lá do que, mas a pessoa vem trazendo aquilo, e aquilo causa na pessoa uma timidez onde ela se retrai. Então ela quer viver somente no seu ambiente, no mundinho que ela criou, e aí ela se torna uma pessoa improdutiva. Ela não produz, porque ela se sente diminuída, ela se sente menor, ela se sente que ela não é igual às demais pessoas, causando nisso uma das causas da timidez. A terceira, que é interessante, é os fatores intrapessoais ou interpessoais. Os primeiros se referem ao estilo de pensamento que tende a fazer com que a pessoa crie uma imagem negativa de si, ela se culpa por tudo que não dá certo, ou se sente estúpida, nervosa ou deprimida quando em companhia, ainda que sem motivos, ela se sente
diminuída. É o que eu acabei de falar, ela se sente uma pessoa ignorante. Não, pastor, eu não quero falar lá naquele púlpito, porque eu não sei falar, eu sou muito ignorante, eu sou muito ruim com as palavras. Queridos, eu sou formado numa faculdade extraordinária. É o CBJA. Quem já viu o CBJA? Quem conhece o CBJA? Os mais novos não conhecem, né? Os mais antigos não conhecem. Eu vou falar do Mobral. Alguém lembra do Mobral? Aí já viu que mudou, as pessoas já se lembram. Eu terminei os meus estudos no CBJA. Eu terminei, a empresa que eu trabalhava exigia que a gente terminasse, e eu terminei lá. Nos primeiros dias que eu fui pegar um microfone na mão, a gente ficava assim, ó, a gente não sabia o que fazer. Segurava com as duas mãos e balançava, e era um medo terrível, medo de não dar certo. Mas depois de poucos dias, para tomar ele da minha mão, é difícil, porque eu quero o tempo todo estar falando. Então, é uma questão de a pessoa se acostumar, é uma questão dela tirar essa negatividade que tem na sua mente. Eu continuo dizendo aqui, os fatores interpessoais dizem respeito à dificuldade de se interagir ou manter conversas com outras. A pessoa fica embaraçada, envergonhada em situações sociais e acaba por evitá-las totalmente. Quanto menos pessoa, melhor é. Quanto menos gente, melhor é. Quanto mais isolado, melhor é. É uma timidez muito excessiva. Então, as causas da timidez podem ser fatores familiares, fatores psicofísicos, raciais e culturais, fatores intrapessoais e interpessoais. Agora vamos lá, porque senão o horário não vai nos ajudar. Timidez natural. Essa timidez como personalidade que você tem, que você é meio quietinho, que você é meio tranquilo, que você não fala muito, que você ouve mais, que você pensa mais do que fala. Essa timidez é benéfica. Eu coloquei aqui, queridos, que essa timidez, a timidez não é uma doença, é uma característica de personalidade. Não existe uma norma dizendo que crianças tímidas irão se transformar em adultos tímidos. E tampouco a timidez vai necessariamente gerar insatisfação pessoal. Existe muita gente tímida com uma grande autoestima. Ela tem como personalidade a timidez, mas é uma pessoa para cima. É uma pessoa bem, é uma pessoa que consegue se relacionar quando há necessidade. É uma pessoa que ela tem facilidade de comunicação. É uma pessoa que, se você precisar dela para algum tipo de trabalho profissional, é uma das pessoas mais capacitadas que existe. Porque elas ouvem muito, elas sempre ouvem e falam menos. A gente que fala demais, diz o meu pai que a gente costuma dar bom dia para cavalo. Meu pai sempre falava, meu filho, fale menos, porque quem fala muito dá bom dia para cavalo. Nunca entendi isso, mas é o que o meu pai dizia antigamente. Então, a pessoa que ela é tímida, mas essa timidez como personalidade, mas que ela tem a sua autoestima elevada, essas pessoas, elas com certeza, elas se darão muito bem na vida. Elas são muitas pessoas famosas, milionárias, inteligentes e corajosas foram ou são tímidas. Esse povo simplesmente aprendeu a usar a timidez a seu favor, por conta própria ou por meio de alguma ajuda especializada. Então, a timidez não é por um todo ruim, a timidez tem a sua parte boa, porque a timidez vai fazer com que você absorva mais coisas, que você possa produzir mais. A timidez que é maligna é aquela quando você se abstém completamente de qualquer tipo de coisa que você acha, você pensa que você é incapacitado para qualquer tipo de situação. Essa timidez é uma timidez maligna. É a timidez quando você literalmente não se dispõe para coisa alguma. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me deixa fora disso. A Bíblia diz que tinha um tímido muito abençoado chamado Timóteo. Paulo disse que ele era um rapaz muito tímido, mas ele usou a sua timidez de uma forma sábia, um rapaz inteligente que aos 21 anos de idade pastoreou a terceira maior igreja daquela época. Então, Timóteo conseguiu usar aquela timidez de uma forma inteligente. Porque qualquer pessoa normal
prefere 1000 vezes trabalhar com alguém tímido, porém atencioso e prestativo, disposto a ouvir, do que com alguém autossuficiente que despreza as opiniões alheias e tem resposta para tudo. Pessoas tímidas têm dentro de si, ao mesmo tempo, preste atenção, o acelerador que lhe permite contribuir com grandes sugestões e o freio que as impede de simplesmente levantar a mão em uma reunião para fazer qualquer tipo de pergunta. Então, essa é a capacidade desse tímido como personalidade. Que ele tem essa capacidade de produzir e ele tem a capacidade de se autodominar. Então, essa timidez como personalidade não é maligna. Essa timidez que você tem de não falar muito, não, pastor, não me falo muito, se não me convidar, eu também não vou lá dizer, ó, eu estou aqui, conta comigo, eu estou sempre ali nos bastidores. Essa timidez não é maligna, essa timidez é uma personalidade própria que a pessoa tem. Essa timidez é uma característica que as pessoas têm. Ela está um pouco relacionada até com aquele fator chamado melancolia, que tem pessoas que são melancólicas, tem pessoas que são fleumáticas. Os fleumáticos e os melancólicos, eles têm a tendência de serem um pouco mais tímidos, não é verdade? A própria personalidade dele faz com que ele seja um pouco mais tímido do que o sanguíneo, por exemplo, que de timidez ele não tem nada, e às vezes ele devia ter um pouco de timidez, porque ele acaba se prejudicando pela falta da timidez. Então, notou que essa timidez como personalidade não é maligna. Amém ou não amém? Ó, pastor, eu sou meio caladinho, eu não sou muito de me apresentar, eu não sou muito de me expor, e agora, como é que eu vou fazer? Isso aí vai me levar para o inferno? Não, isso é uma personalidade que Deus te deu, que você trouxe ela com você, e é a forma que você vive. Você é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa, talvez teu temperamento seja fleumático, talvez você seja melancólico, porque esses tipos de coisa não mudam, só se controla, tá bom? Deus nunca vai mudar um sanguíneo. Vou fazer do sanguíneo um fleumático. Ele não faz isso. Nunca fez e nunca vai fazer. Ele simplesmente nos dá o domínio próprio para que possamos controlar. Assim como o fleumático e o melancólico também não pode entrar dentro de uma casca, dentro de uma caverna e se esconder lá dentro. Ele precisa controlar isso para que ele possa ser uma ferramenta de Deus para ser usado. Timidez emocional. A primeira é essa natural que você tem, que é de personalidade. A timidez emocional é quando a minha autoestima, ou a minha estima, melhor dizendo, está muito baixa. Quando eu sou a última rapa do pacotinho que tem, eu sou o pior do mundo, ninguém é pior do que eu sou mais, olha, eu sou o desgraçado 3 vezes mais do que qualquer último desgraçado que tem, eu sou o pior que existe na face da terra. Quando a pessoa não encontra dentro dela nada que faça com que ela se sinta alguém. Essa é a timidez emocional, essa é prejudicial. Prejudica muito a vida da pessoa. Quando ela não encontra nela características que façam com que ela se valorize. Claro que a gente não vai viver uma vida aí de orgulho, não, mas a gente também não pode achar que a gente não é nada nessa vida, porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos criaturas, somos criação de Deus. Essa baixa estima, a maioria das pessoas tímidas não reclama de suas aflições, preste atenção, de suas dificuldades e acaba por se fechar em seu mundo. Pode-se dizer que a timidez é um mal que atua em silêncio e que pode vir a prejudicar a conquista de muitos objetivos dessa pessoa, porque ela se sente a pior do mundo, mas ela não conta para ninguém, ela não procura ninguém para sentar, para conversar, para que aquela pessoa abra o coração e diga, rapaz, eu tenho um problema, preciso ser curado. O que você tem? Eu me sinto o mais miserável de todos os homens, não consigo. Eu tenho vontade de me esconder dentro de um canto aí e não aparecer nunca, porque parece que tudo que eu vejo eu não consigo achar nada de bom em mim. Essa é a timidez emocional, quando a pessoa, literalmente, ela não consegue descobrir as suas características boas que ela tem. Ela sempre vê o lado ruim e ela acaba
guardando aquilo para ela. Ela acaba se fechando e todas as vezes que você for procurar ela para qualquer coisa, ela vai dizer não para você. Não, vamos deixar. Passa a bola para o outro. Vamos deixar para a próxima, vamos deixar para depois. Porque ela, literalmente, dentro dela, ela está se sentindo alguém, ela tem uma estima muito baixa e ela, por se sentir assim, ela acha incapacitada de realizar qualquer tipo de função. E é por isso que algumas pessoas, profissionalmente, elas fracassam. Elas fracassam profissionalmente porque pelo medo, pela timidez de realizar as tarefas que lhes são obrigadas, elas não fazem de medo de não dar certo. É o tipo da pessoa que nunca tenta para ver o que vai dar. Nunca. Ela prefere ficar naquele ambiente, prefere ficar naquela situação, prefere morrer na inanição do que tentar para ver se vai dar certo. Porque ela tem medo de tentar e não dar certo, e aí ela se frustrar demais. Por a timidez passa desapercebida na maioria das... Por que a timidez passa desapercebida na maioria das vezes? Será porque as pessoas tímidas não reclamam dos seus problemas, têm medo de expor as suas fraquezas e do julgamento das outras pessoas? Com certeza, é por esses e mais alguns motivos. O tímido quase nunca fala dos seus problemas. Ele quase nunca conta as suas dificuldades. E quando a gente descobre, ele já decidiu tomar um outro rumo. Não dá tempo de você quase resolver a situação dele. Quando você descobre a situação que já está tão adiantado o processo, já está em tanto problema, que a gente não tem como ajudar. E se for ajudar também, ele já decidiu que ele vai tomar outro rumo. Então, essa timidez emocional, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, e nós já vamos falar disso aí. Timidez e acanhamento, no fundo, é uma questão de confiança. Confiança em si mesmo, é quando a gente não confia na gente. Difícil, né? Quando a gente tem esse tipo de timidez, é porque a gente não confia na gente. A timidez como personalidade não gera isso na pessoa. Ela é tímida, mas ela realiza. A timidez emocional faz com que a pessoa não realize. Ela é tão tímida a ponto de recuar, de não ir para frente, de não trabalhar, de não agir, e ela não realizando, ela prova que ela não confia nela mesma. Agora, nós vamos trabalhar com o nosso tema, que é a timidez espiritual, aqueles que não herdarão o reino do céu porque são tímidos. Jesus aparece para os seus discípulos e diz para eles assim, no livro de Mateus, se não me foge a memória, capítulo de número 8, ele diz assim: por que vós sois tão tímidos? Aquela passagem da tempestade, do barquinho lá no mar, lá que eles estavam passando aquela dificuldade. Por que vós sois tão tímidos? Aquela timidez ali significa covardia. Aquela timidez ali, no seu sentido literal, significa medo, medrosos. Então, a timidez, ela pode impedir a concretização dos propósitos de Deus para a nossa vida. Literalmente. Quando a gente tem muito medo, quando a gente se acovarda, propósitos específicos que Deus teria para realizar através de nós, não são realizados. Que timidez é essa? É aquela que a gente deixa, por exemplo, de apresentar a nossa identidade espiritual no ambiente onde vamos. Tem pessoas que, quando ela chega perto de uma autoridade, ela tem vergonha de dizer ou de professar a fé que ela tem. Ou estou diante de uma autoridade, ou de alguém que ela considera mais do que ela tenta entrar no mesmo ambiente, nas mesmas conversas, no mesmo estilo de vida, e ela deixa literalmente de professar a fé que ela vive. Ali está o fulano de tal, a fulana de tal, ali está o doutor, a doutora, o sei lá o quê, e ela acaba se retraindo, e ela sente como se a fé dela tornasse ela uma pessoa menos, uma pessoa menor, uma pessoa vulgar. Eu não vou falar de Cristo perto dessas autoridades, que eu vou estar sendo uma pessoa vulgar, vou estar sendo uma pessoa inconveniente.
essa fé vai te levar para o inferno. Essa timidez, melhor dizendo, essa timidez leva para o inferno. Quando a gente se relaciona com alguém que a gente julga ser maior do que nós, e a gente não tem coragem de professar para aquela pessoa a nossa fé. Essa, a Bíblia diz que se chama covardia. A palavra medroso, naquele sentido de Mateus, é fraqueza, expressão de debilidade, de fragilidade, frouxidão. Quando a gente não consegue abrir a boca para falar de Cristo. Eu me lembro uma vez, e eu acho isso interessante, é bom a gente expor aqui, que eu cheguei num determinado lugar e tinha tanta gente importante, era num ciclo de jogadores de futebol, e eu considerava aquele povo muito importante e tal, e de repente eu vi que tinha uma oportunidade ali para mim falar de Jesus e eu dei uma retraída. Novo na fé, não, mas isso aqui não é lugar para falar de Jesus e tal. E algo ficou batendo no meu coração, na minha mente, dizendo, é uma oportunidade, porque o assunto que estava sendo tratado ali, dava para entrar com algo do céu, para falar alguma coisa. De repente, quando eu dou uma despertada ali no meio dele, porque eu era o menor, num sentido humano, eu era o menor que estava entre eles. Eram pessoas que compravam, que vendiam jogadores, eram pessoas do alto escalão do mundo do futebol, e eu estava ali para ser negociado, eu estava ali para ser vendido, eu e um outro rapaz. E o assunto entrou, e no meio do assunto surgiu a oportunidade de falar algo de Deus, e eu dei uma segurada, não, esse povo aí, não sei o que lá, de repente o Espírito Santo entrou em mim, e eu lembrei daquela passagem que os discípulos, Jesus olhou para Pedro, e naquela ceia, e perguntou para Pedro, falou, um de vós aqui vai me trair. Ele olha assim, quando eles estão na ceia, melhor dizendo, e Pedro olha para Jesus e disse assim, Senhor, nem que eu precise ir até a morte, eu jamais vou te trair, jamais vou te negar. Jesus dá um sorrisinho para Pedro, que eu acredito que Jesus era extraordinário, né? Fala, você vai ser o primeiro. Ele não usou essa palavra, mas ele disse, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Deve ter sido doído demais. Aí eu lembrei do momento em que Jesus está passando e que Pedro, as pessoas estão perguntando, você é um deles? Não, eu não sou um desses. Não, você andava com ele? Não, nunca andei com ele. Não, você tem o jeito dele, de jeito nenhum, você está louca, mulher. Nunca vi esse cara na minha vida. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus passava e Pedro ficava mal. E na minha oportunidade, eu consegui falar para aquele povo de Jesus Cristo. Consegui falar um pouco de Deus. Então, a palavra, queridos, e eu naquela época, irmãos, eu não era evangélico, eu só ia na igreja ainda. Eu só estava indo na igreja, não era crente, não estava servindo a Deus. E de lá para cá, as oportunidades nunca mais passaram em branco. Eu virei motivo de piada, mas piada mesmo na empresa que a gente trabalhava. Eu ia chegando, acredito que alguns irmãos também já passaram por isso, as pessoas falam, ó, o Bíblia vem vindo lá. Ó, vamos parar de conversar porque o irmão vem chegando aí, sabe? Não dá, o irmão, aquelas piadinhas que iam acontecendo, ó, vem chegando o pastor ali. Ah, o pastor, e aí, pastor, já está rico? E aí, já está metendo a mão lá no povo lá? Era um monte de piada, irmão, mas eu nunca deixei de anunciar a minha fé. Minha esposa está aqui e eu tive o privilégio, irmãos, de dar palestra na empresa em que eu trabalhava, e eu tive o privilégio de levar dezenas de almas até Jesus Cristo. Uma delas é algo extraordinário, um cobrador meu, chamado Vanderlei Marçal, hoje ele é pastor da 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja dele tem mais de 400 almas. Se eu fosse tímido, se eu tivesse dupla personalidade, fosse crente na igreja e mundano lá fora, não teria produzido dentro do reino de Deus. Então, essa timidez que me impede de anunciar o Jesus que eu vivo, essa timidez, ela é uma timidez que pode literalmente condenar a minha vida. Isso às vezes acontece também na vida de alguns jovens, na faculdade, diante de professores, né? Diante de algumas autoridades, às vezes as oportunidades vêm para falar de Jesus e eles ficam com vergonha. Pô, mas será que eu devo falar de Jesus? Será que é legal falar de Jesus? Não, vão tirar sarro de mim. Não que você vai entrar em um assunto que não tem nada a ver e você vai querer
falar algo. Não, mas as oportunidades, sempre elas acontecem naturalmente. O problema é quando nós deixamos essas oportunidades passar e, querendo ou não, pela nossa timidez, a gente nega a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que negar a Jesus aqui, queridos, será negado pelo Pai lá no céu. Ele também nos negará. Então, essa timidez que muitas pessoas têm de não anunciar o Evangelho nos ambientes onde elas chegam, essa timidez ela é condenável. Eu coloquei aqui que o antônimo da timidez é audacioso, confiante, desembaraçado. Aquela pessoa que ela fala tranquilamente, pastor Mateus. Aonde ela chega? Ela transmite tanto Cristo que ela vive, que ela contagia pessoas que estão do lado dela. É impossível, a fé dela é tão autêntica, tão verdadeira, não é uma fé mecânica, não é um Jesus pendurado em uma cruz, é um Jesus vivo, que aonde ela chega, a sua forma de agir, a sua forma de falar, literalmente contagia as pessoas que estão do lado. As pessoas falam, esse é irmão, esse é de Deus. Você já viu alguém falar isso? Eu já vi as pessoas falar, isso é crente de verdade. Isso aí, aquele camarada ali é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. E não é preciso fazer força, a gente não vai querer chegar lá e falar por conta própria. Não, o próprio Espírito que habita em nós transmite isso para as pessoas. Por exemplo, assim, como é que você vai? Eu vou tudo bem, graças a Deus. Mas não é um graças a Deus supérfluo, é um de verdade. Graças a Deus. E aí, como é que está a família? Deus tem abençoado demais. Tudo vai Deus. Tudo vai Deus. E aí, como é que está a vida financeira? Está complicada, mas Deus tem abençoado. Alguma coisinha sempre entra. Então, a pessoa transmite a fé dela em pequenas coisas. Por exemplo, num negócio que está ali pronto para a pessoa poder ganhar um dinheiro de uma forma errada, e a pessoa chega, não, eu não pratico isso. Rapaz, mas por que você não pratica isso? Porque o Deus que eu sirvo não permite. Rapaz, é forte, não é, pastor Mateus? Para quem está ali, né? Quem ouve isso que é lá do mundo não acredita. Eu achei uma carteira uma vez, achei interessante, aquela carteira tinha um dinheiro, e ela estava dentro do ônibus. Só que dentro daquela carteira tinha uma outra coisa, que era um problema, tinha uma identidade. Então, se tinha um dinheiro e tinha identidade, tinha um dono. Agora, se eu acho uma carteira que não tem identidade, aí o dinheiro é meu. Que não tem nome, aí o dinheiro é meu. Agora, eu achei uma carteira que tinha muito dinheiro, mas muito mesmo, na linha internacional, só que tinha uma identidade. E aí o dono daquele dinheiro, ele voltou a procurar, você não achou o dinheiro, estava eu e o motorista Alcides, ele não era evangélico, irmãos. Nós estávamos nós dois, falei, rapaz, olha que quantidade de dinheiro. Ele falou assim, verdade, Amorim, mas não é nosso, porque ele sabia que eu não ia pegar aquele dinheiro. Ele tinha certeza, então falou, não adianta nem eu me aguçar. E nós entregamos o dinheiro para um rapaz da cidade de Santa Catarina, e ele nos deu, queridos irmãos, um cartão para nós tirarmos férias quando quiséssemos lá na cidade dele. Quando você quiser, você pode pegar e ir aqui nesse hotel, assim assado, pode chegar a procurar por esse nome. Vocês dois, vocês têm tudo livre lá. Nunca fui, na época nunca fui, nunca tive a oportunidade, mas se eu quisesse negar a minha fé ali, pegava a carteira, escondia e estava tudo certo. Porque quando eu era do mundo, eu já fiz isso. Quando eu não tinha Cristo, eu já fiz esse tipo de coisa. Então, quando eu, queridos irmãos, professo a minha fé, quando eu declaro a minha fé publicamente, é um ato que eu estou mostrando o Cristo que eu sirvo. Nós dissemos para esse homem assim, nós falamos assim, o Deus que nós servimos é um Deus que nos sustenta. Não precisamos nada dos outros e nem levar vantagem em nada. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje, irmão, é não levar vantagem em nada. Só que a Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que a gente tem que se submeter. E é nessa hora que vem a prova dos 9 para ver se é ou não é. Então, às vezes, quando a gente nega, a gente está literalmente perdendo a oportunidade de ser abençoado. Então, o audacioso, o confiante, o desembaraçado, ele declara
para todas as pessoas que estão do seu lado, que ele tem um Cristo, um Deus que ele serve. Você já viu algum patrão dizer assim, rapaz, não adianta que o cara ali, ele não vai mexer nisso. Não adianta tentar conversar com ele nessa situação aí. Já viu policiais? Já viu policial crente? Eu conheci alguns policiais que congregaram com nós aí no Jardim América, alguns policiais muito crentes, que os outros falavam, não vai dar, porque o fulano está aqui, está na escala hoje. Que coisa linda isso aí, né, irmão? Não vai. Então, eles sabem que ele não iria negar a fé dele em hipótese nenhuma e nem por coisa nenhuma. Agora, o tímido não, vai tranquilo, eu vou ficar aqui, mas fica sossegado, não tem problema não sei o que, não sei o que lá. Ou a pessoa nem sabe que ele é crente, né? Os 007 da vida. Quando você chega numa empresa, numa loja, no mercado, paz do Senhor, fulano de tal. Aí o amigo do lado diga assim, você é crente? É igual aquela frase que Jesus fala, estive tanto tempo convosco que vós não me conheceste. A pessoa nem sabe que o outro é crente, queridos irmãos, porque ele não professa, tem vergonha. Anda no mesmo caminho, no mesmo sistema, porque tem medo de declarar a fé que ele tem. Sentimentos que causam a timidez, alguns que causam timidez espiritual, é a inferioridade e a insegurança. É quando eu me sinto menos do que alguém, aí eu começo a praticar a mesma coisa que ela pratica, ou não falo do meu Cristo. Não falo de Deus, não estou perto do fulano, estou perto da fulana, estou perto da autoridade aí. Não, isso aí é coisa de gente tola. Falar de Jesus Cristo é coisa de gente... Não, isso não é assunto, isso aí deixa para lá. E insegurança, medo de falar da fé que ele realiza. Irmãos, a nossa fé, deixa eu explicar uma coisa para vocês vão ouvir eu falar muito aqui no tempo que eu vou estar com vocês aqui. Eu não acredito, eu não tenho uma religião. Não, eu não tenho. Qual é a tua religião? Toda Assembleia de Deus. Não tenho esse tipo de coisa. Qual que é a tua religião? Sou da Brasil para Cristo. Qual que é a tua? Sou da Deus e Amor. Não tenho isso. Eu tenho um estilo de vida, uma filosofia de vida. Eu vou ser isso que eu sou aqui, em qualquer lugar aonde eu for no mundo. É um estilo, é uma filosofia, não é uma religião. Eu cheguei lá na África, não tem Assembleia de Deus, eu não sou mais nada. Não sou mais nada. Eu estou saindo da igreja, pastor. Estou saindo da igreja. A maioria das pessoas que saem da igreja é porque a igreja nunca entrou nela. Porque quando tiver isso dentro dela, fica impregnado, é difícil de tirar. É uma coisa que o Espírito Santo traz em nós. Então, esse estilo de vida não muda. Não tem como. Aonde você for, você vai ser isso que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. É por isso que essa timidez precisa ser vencida, porque talvez o que está faltando aí é um verdadeiro avivamento pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu fui no hospital, me ligaram para mim fazer uma visita no hospital. Cheguei lá no quarto, orei pela pessoa lá, que é a pessoa católica, orei pela pessoa que estava lá com problema, e tinha mais 2 pessoas lá. Comecei a conversar com o pai daquele rapaz, um rapaz de 36 anos, já quero pedir oração por ele, o Cleverson, deu meningite nele, tem 60 e poucos dias que ele está em coma, e um rapaz muito novo, muito bonito, que infelizmente, mas está tendo umas reações, e tinha mais 2 pessoas, 2 famílias ali, que eu conversando ali, quando eu fui saindo, eu falei, posso orar para o senhor? O rapaz falou, sim, eu estava esperando isso. Fui e orei pela mulher, porque onde a gente for, a gente é aquilo ali. Você passa no corredor do hospital, esse aí é o pastor, esse aí é o crente. Você vai na favela, aquele ali é o pastor. Quando nós fazíamos cruzada, que o pessoal da pesada vinha lá na entrada do bairro, quem está vindo ali é o pastor. Então, essa identidade nossa, ela aflora onde a gente for. Então, é triste quando você encontra alguém que a pessoa não sabe se ela é crente, ela estando tanto tempo servindo a Deus. É triste, né? Por quê? Porque é tímida nos seus atos, é tímida nas suas decisões. Eu contei para vocês algum testemunho do Daniel na faculdade, já devo ter falado para vocês, e eu falo para ele que ele precisa continuar daquele jeito. O Daniel é afrontado por um monte de gente, que você não pode ser assim, isso é coisa de gente tola. Mas ele diz, eu vou continuar assim, vou esperar no Senhor. Até a sexualidade dele é confrontada. Até a sexualidade dele. Professores, alunos confrontam, ele fala, não, eu tenho um Deus, e o meu Deus diz que eu preciso estar assim, é desse jeito que eu tenho que continuar. Então é mais do que uma religião, é um estilo de vida.
É um modo, é uma filosofia que a gente pratica diariamente. Agora, como vencer a timidez? Tá? Como, pastor, eu faço para vencer a minha timidez? Você que tem muita dificuldade, irmãos, para falar em público, que tem dificuldade para expressar sua fé, que tem dificuldade para poder realizar as coisas, que sente muito medo de muitas coisas. O primeiro ponto está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, olha que coisa linda, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Primeira coisa que você precisa é enfrentar seus medos. Pastor, o meu maior medo é falar em público, então começa a falar na frente do espelho. Começa a conversar na frente do espelho. E a primeira oportunidade que tiver na igreja, fala: pastor, me coloca na salinha das crianças. Quero falar primeiro para eles, que eles são pequenininhos, não vão falar nada. Você vai acostumar com as crianças, daqui a pouco você está falando para os grandão também. Tem que enfrentar esse tipo de coisa. Se é isso que te apavora, você precisa ir para cima disso aí. Você precisa tentar vencer. O que eu tenho mais medo? De falar em público. Então você chega num domingo de ceia e fala: deixa eu fazer ao menos uma oração ali. Nem que você saia daqui quase morto. Porque na segunda vez já vai ter difícil. Já vai ser alguém que vai ter que falar: tá bom, amém. Você viu que esse pastorzão mais antigo? Amém, irmão. Amém. Amém. É assim, quando a gente vai enfrentando, a gente vai vencendo. Pergunta para todo mundo que já subiu nesse púlpito, ou que falou em público, irmão, se a gente também não teve medo. Eu fui dar uma palestra uma vez para prefeitos, para vereadores e para deputados na cidade de Laranjeira do Sul. Pensa como é que eu cheguei, quase morri. Comecei a gaguejando, mas se eu não enfrento. Eu contei esses dias para uns irmãos que o Cebeja aqui foi fazer uma colação de grau para uma formatura de engenharia, irmãos. Você chega quase morto, não tem como o cara falar assim, você chega lá tremendo, amarelo, você toma tudo quanto é tipo de maracujina, o que tiver para você tentar falar ali rapidinho. Mas e se eu não enfrento essas coisas? Daquela palestra, irmãos, nós tivemos um prefeito que aceitou Jesus e 2 vereadores. É fruto. Enfrenta, procura aquilo que te causa mais medo, enfrenta, vai para cima, trabalha em cima disso. Não deixa isso te dominar. O meu medo é de falar em público, então a partir de agora eu vou pedir oportunidade para o pastor, eu vou trabalhar na salinha com alguma irmã, eu vou procurar um ambiente, eu vou vencer esse tipo de medo que eu tenho para mim poder conquistar os objetivos da minha vida. Curso também, quer fazer um curso de oratório, um curso como falar em público, tem até no YouTube, né? Tem até no YouTube, só que cuidado, você não fazer as mesmas coisas que eles, queridos e amados irmãos. A gente vai saber que não é verdade, né? Ou meus preclaros ouvintes que me ouvem, seja natural, seja espontâneo, mas vença isso aí. Descubra o que te causa mais pânico, o que te causa mais medo, o que a tua timidez freia você. Você sabe, pastor, eu sou muito tímido em tal área. Enfrente isso. Comece a trabalhar em cima disso, para que você possa superar. Segunda coisa está aqui no livro de Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, e nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Segunda coisa, queridos, nunca se diminua. Você é alguém. Você é alguém que Deus chamou, que Deus te separou para algo lindo. Antigamente a gente dizia que membro de banco era prego. Mas como a coisa se modernizou, hoje a gente fala que membro de banco não é o tecido, né? E você não é tecido. Pastor, como assim que o senhor está querendo dizer? Para cada ser humano que Jesus salva, Ele salvou para um propósito. Você não é uma pessoa, você é um propósito. Você não é um nada, você é um propósito de Deus. Pode ser que o teu propósito seja ganhar só a tua família, mas é um propósito.
Pode ser que o teu propósito seja ganhar só os empregados da empresa onde você trabalha, mas é um propósito. Você não pode se diminuir achando que não vai fazer nada, que não sou. Eu só fui chamado para dar glória, aleluia, maravilha. Não precisa fazer nada. Nem me chama para fazer nada, que se me chamar não vou, porque eu só fui chamado para ficar sentado. Claro que não. Eu acho lindo aquele pastor Miles Munro, que faleceu no acidente de avião, que ele disse, não somos pessoas, somos propósitos. Deus, quando Ele nos chamou, em João 16, que a Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e produza fruto. Então, mais aquele que acha que é o mais fraquinho de tudo aí, você é um propósito de Deus. Então, não se diminua a partir de hoje. Não seja tímido, não tenha medo, porque em você existe um propósito. E esse propósito vai ser cumprido se você deixar o Espírito Santo de Deus agir. Romanos 1:16 diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Terceiro ponto, queridos irmãos, acredite em si mesmo. Não se diminua. Terceiro ponto, acredite em si mesmo. Você tem qualidades específicas para algo determinado por Deus. Tem qualidades. Talvez hoje aqui, um exemplo, talvez hoje aqui nós temos alguém que é músico, não sei, não precisa nem levantar a mão. Talvez tenha alguém que é músico e nós não tivemos músico aqui hoje. Talvez alguém é músico, poderia ter usado essa qualidade que Deus te deu. Alguns não vêm porque são tímidos. Não, pastor, Deus me livre, vem tocar um violão aí. Por do sangue de Jesus tem poder, pastor do céu. Deixou de cumprir um propósito. Amém ou não amém? Amém. Deixou de cumprir um propósito. Deixou de deixar Deus usar. A Luzia disse isso, né? É um propósito. Então, é esse tipo de coisa que, às vezes, vai interferindo na nossa vida e vai causando em nós problemas espirituais e sociais, quando a gente deixa de acreditar em nós mesmos, irmãos. Por favor. Tem pessoas, irmãos, que ele, literalmente, ele não acredita mais no que ele possa fazer. Ele se isola, ele, não, isso aí não é para mim, isso aí... Tudo que Deus colocar na nossa mão, a Bíblia diz que é para fazer o quê? O que a Bíblia diz? Tudo que Deus colocar diante de você, faça. Agora a gente quer colocar uma vírgula. Tudo que Deus colocar diante de você, dá para o outro que é melhor do que eu. Que ele é bom, ele vai fazer melhor. Não, Deus vai nos usar para poder realizar os projetos que Ele tem na nossa vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, do versículo 9 ao 12, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quarto ponto, se relacione o máximo possível com pessoas. Eu vou contar uma mentira, vou contar algo aqui que o diabo impregnou no meio da igreja. E é a maior mentira dele. Acaba o culto, sai correndo, porque porta de igreja é só prova. Isso é uma mentira do inferno, irmão. Isso é uma mentira do diabo. O diabo criou isso para não haver relacionamento, não haver comunhão, para haver briga. Para não haver, queridos irmãos, porque quantas as vezes que a gente se relaciona, a gente conversa, a gente descobre o que um outro é. Eu só sei quem é o jovem porque eu tive que parar para conversar com ele, eu tive que parar para me relacionar. Eu só sei as características do Newton porque um dia eu parei para me relacionar com ele, para conversar. Agora, tem pessoas aqui que eu não sei nada da sua vida, nem teu nome, porque a gente não se relaciona. A gente corre, a gente sai para lá e um para outro aqui. Não, vou lá, receba a minha bênção e tal. Deixa eu explicar para vocês. A bênção de todo ser humano está em outro ser humano. Não vem com essa conversa. Não, pastor, esse negócio de porta... Se você é um homem de Deus, quando começar a fofocar na porta de igreja, você já fala assim, querido, vamos falar de coisa boa.
Ou se a pessoa começar a falar, você viu como é que o pastor pregou? Coisa linda. Nem que não seja assim, não precisa mentir, mas coisa linda. Quebra a pessoa no meio. Você já viu aquele negócio quando a pessoa vem e fala assim pro outro Marcílio, olha para a pessoa e fala assim, rapaz, você viu aquele fulano, que cara? Pois é, meu amigo. Meu Deus, tomei café com ele a semana passada. Coisa linda aquele povo. O cara fica todo vermelho, sem graça, vai se... não, é verdade, eu falei mesmo aquele dia, não sei o quê. O problema é que um vem falar uma coisa e o outro concorda. Daí, não. É só cortar, a Bíblia diz que está com os pés calçados o evangelho da paz. Pronto, então o tímido, quanto mais ele se relacionar, mais desenvoltura ele vai ter com as pessoas. Mais liberdade ele vai ter. Na hora das necessidades que Deus precisar usar ele não vai ter tanto medo, porque ele já se relaciona bem com as pessoas. É por isso que a Bíblia diz que é bom ter amigos. É bom ter muitos amigos, é bom ser dois, a Bíblia diz. É melhor do que ser só um. O exclusivista, irmão, é um sentimento que não provém do Senhor Jesus, o exclusivismo. É um sentimento humano. Quero fazer tudo por minha conta, só eu sou sozinho, meu negócio é assim, eu cabo culto, eu quero... Não, se relacione com teu irmão, com tua irmã, você vai descobrir a necessidade dele, e talvez você é uma fonte de solução para a vida dele, talvez vai estar na tua boca a palavra para trazer a cura para aquela pessoa. Alguém disse que o melhor remédio para a cura emocional é um abraço. Amém ou não amém? Rapaz, tem pessoas que quando você termina de dar um abraço nelas, elas literalmente parecem que, meu Deus, estou no paraíso. Eu tive falando num trabalho aí que falei que o abraço tem que durar pelo menos 6 segundos. Você me abraça desse jeito, jovem. É um abraço diferente. Quando vem, já tem que ficar esperando, que vai durar uns 6, 7, 8, 10 segundos. É um abraço de verdade. Tem uns abraços que a gente coloca o braço aqui, né? A gente já leva para lá. Então, quarto ponto, se relacione o máximo possível com pessoas, porque com certeza a sua timidez será desfeita. E o último ponto, quero pedir para você se colocar em pé, que já deu horário. Está em Lucas 1:37. Diz assim, porque para Deus nada é impossível. Mateus 21 e 22, Mateus capítulo 21, verso 21 e 22, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserte, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Quinto e último ponto, ore, porque a oração muda as coisas. Ore. Se nós orarmos, as coisas serão mudadas. Se nós buscarmos a Deus, as coisas receberão um novo destino. Se nós soubéssemos o valor que a oração produz, nós andávamos de joelho. Nós não oramos como deveríamos orar, porque o inimigo sabe que se nós orar como deveríamos orar, as coisas acontecerão na nossa vida. Pastor, quem ora tem luta? Tem, mas vence muito mais rápido e mais tranquilo do que quem não ora. A oração muda as situações, irmãos. A oração transforma os cativeiros. Pastor, eu me acho que eu sou uma pessoa muito tímida. Pratique esses 5 pontos. E por último, se relacione com Deus, porque já é o primeiro passo para você poder vencer essa timidez. Amém? Coloque a mão no seu coração. Eu quero que o Espírito Santo fale mais forte na sua vida. E o dia que o pastor ou o dirigente do culto, a irmã Luzia, seja quem for, dizer assim, fulano, vem aqui fazer uma oração, não tenha medo. Suba aqui, diga, Jesus, eu te agradeço, muito obrigado, abençoe esse povo, e amém. E sai. A primeira vez vai ser assim. Mas a segunda vai ser, Jesus, eu te agradeço, muito obrigado por esse povo, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Amém. A terceira vai ter que alguém gritar, tá bom, irmão? Então não fuja mais daquilo que Deus tem propósito na tua vida. Talvez tenha um grande pregador, tenha uma grande pregadora que vai pregar para milhões de pessoas, multidões,
e por causa da timidez está fugindo do propósito de Deus. Encare, o teu negócio é Deus, deixa falar, deixa. Eu dei oportunidade para minha cunhada uma vez, ela leu o livro de Crônicas, Matusalel, filho de Natanael, irmão de Camuel, e assim foi indo tudo com El, nunca acabava o Zéu. Quando ela desceu lá de cima, ela queria me matar. Mas agora, se não tomar o microfone, não para. Vamos orar a Deus. Abra o teu coração e diga para Deus, se você tem esse problema, que o Senhor Jesus possa te abençoar.